Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com Conexão Saber, hoje para discutir a última parte daquela sequência de episódios em que eu estou falando sobre a origem das religiões. Para fechar, pelo menos, esse primeiro ciclo, nós vamos discutir hoje o surgimento do patriarcado, as religiões em que os deuses masculinos se configuram como a grande maioria. Nós temos discutido que a religião ela não surge propriamente da reflexão ou de uma revelação. Aí nós temos uma diferença básica entre o idealismo e o materialismo. É lógico que a minha visão de pensamento está mais próxima do materialismo. O materialismo, diferente do idealismo romântico, diz que a religião foi criada com finalidades práticas. A religião foi uma ilusão de poder. Quando eu digo aqui realidade prática, o que eu estou querendo dizer é que a religião ela foi pensada de uma forma pragmática. Os homens adoraram não deuses por causa de sua nobreza, beleza, pelas suas qualidades, excelsas. Não, na verdade, os homens adoraram os seus deuses por causa de suas necessidades. Adoraram desde pedras, a árvores, a rios, até a deuses animais. Por quê? Porque necessitavam dessas coisas, necessitavam desses objetos. Daí entender que faz toda a diferença como você pensa a origem da religião. Porque quando você pensa a partir desse viés mais materialista, fica evidente que a religião é um subproduto do próprio ser humano. A religião até pode ser comparada à arte. Dentro dessa visão mais materialista, a religião é uma arte que não se reconhece como produto humano. Porque na arte, por mais bela que seja a arte, você sabe que foi produzida pelos seres humanos. A religião, nesse sentido, nesse viés materialista, é também um aspecto artístico do homem. Só que é um aspecto que não se reconhece como meramente artístico ou produzido pelos homens. Pensa sempre a fonte da religião como uma coisa externa e muito além daquilo que é material. No viés escolhido nesse nosso estudo, nós estamos mostrando o oposto do idealismo. A religião vai sendo criada, montada, a partir também de mudanças que estavam acontecendo no entorno dos homens primitivos. Eu falei aí, do Paleolítico Superior, que data aí 35 mil, algumas datações chegam até a 50 mil anos antes de Cristo. Mas nós sabemos que lá próximo dos 20, 25 mil anos, o homem começa a pensar de uma forma mais abstrata. E aí ele começa a criar algumas dessas ilusões sobrenaturalistas. A ideia de sobrevivência de uma alma, de algo etéreo, de algo que iria para um mundo espiritual, para uma região espiritual. Mas como eu enfoquei no episódio passado, inicialmente o ser que foi divinizado foi a mãe, o culto da grande mãe, o culto à ideia de que a mãe era a representação da fertilidade, da potência natural. Só que, como eu há pouco afirmei, a religião vai mudando, vai se transformando.
próximo de um período que é chamado de Neolítico, em que aconteceu mudanças também na esfera social que cercavam os homens aprendem a plantar e a cuidar de rebanhos. É a criação da pecuária e da agricultura. Com isso, começa a se criar tribos, pequenas cidades. E nessas pequenas cidades, começa lentamente o homem a desenvolver uma técnica. Ao contrário de pensar agora em ficar sempre coletando frutos e caçando animais, ele agora pensa em uma técnica capaz de favorecer a vida grupal, a vida citadina, a vida coletiva. E isso vai gradativamente levando a mudanças mentais, a mudanças psíquicas. Aquelas deusas da natureza, aquelas deusas da terra, deusas vinculadas aos ciclos naturais, à regularidade da natureza, vai lentamente deixando de ter peso. E os homens começam a notar que a força física, nesse novo momento, no momento da criação, né, dos primeiros grupos sociais, nas primeiras civilizações, percebe-se que a força física era mais importante de que está vinculado à natureza. Ao mesmo tempo, acredita-se que o Deus estava mais vinculado agora à lógica, à técnica. Em outros termos, quanto mais o homem se afastava e dependia cada vez menos da natureza, dos ciclos naturais, por causa da sua ciência, por causa da tecnologia desenvolvida, mais ele vai destronando a grande mãe e colocando no lugar da grande mãe o pai. Daí entendermos que esses deuses masculinos vão surgir aí no Neolítico, próximo a 6.000, 5.000 ou 4.000 anos antes de Cristo. É, na verdade, o momento em que são criadas as grandes religiões. A religião hindu, a religião judaica, babilônica, assíria, egípcia. Essas religiões patriarcais, elas vão pensar agora as suas divindades não propriamente mais a partir da mãe e da vida natural, mas sim do pai e da vida urbana, da vida citadina. Eu até coloquei uma imagem aqui, uma imagem que ilustra algo que é discutido pelo Freud. O Freud escreveu um livro chamado Totem e Tabu. Aqui nós temos para falar, né, de uma forma mais imagética, para que vocês entendam o que é o totem. O totem, ou totemismo, é uma espécie de religião, ou mais propriamente, uma religião patriarcal, porque esse totem aqui é a própria representação do falo, do pênis, do patriarca. E isso vai lentamente sendo criado a partir desses primeiros grupos humanos, dessas primeiras tribos. Vejam que é normal os totens trazerem imagens de vegetais e de animais. Isso indica que o espírito totêmico, a era totêmica, era uma transição entre o animismo natural e as religiões citadinas, e as religiões urbanas, as religiões dependentes já do meio social mais bem estabelecido. Vejam que até a ideia de erguer o totem, de colocá-lo, né, erguido, ereto,
Pode-se pensar que isso deve ter uma ligação também com o fato de que os homens começaram a aderir ao bipedismo, começaram a ficar em pé. Então essa maneira, né, vertical, a verticalização do homem, fez com que a ideia da religião fosse cada vez mais pensada a partir da potência física, da potência transformadora da atividade bruta, da atividade física. E isso vai lentamente criando o Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, aquela ideia patriarcal de que Deus é um homem sisudo, um patriarca, um barbudo que manda em tudo, que criou todas as coisas e tem o direito sobre todas as coisas. Essa é bem a visão patriarcal. Vejam que até o mito do Éden lá, aquele mito de Adão e Eva, no fundo aquilo é uma metáfora patriarcal. Vejam que eles são expulsos do paraíso por não terem obedecido ao patriarca. Ali é uma forma de criar a memória de que uma pessoa desobediente estaria no inferno, estaria fora do paraíso, da boa vontade do patriarca. Vejam que a religião vai ganhando novas características, vai se transformando a partir das mudanças sociais, das mudanças grupais, que vão tendo uma repercussão também mental, também psíquica. Essa é uma questão também muito original dessa linha mais materialista. Quando nós falamos da mente, quando nós falamos do psíquico, aquilo que ocorre no nosso entorno, a influência social, tem um peso enorme no que é mental, no que é psíquico. Enquanto no idealismo, isso não pesa tanto, porque no idealismo parece que o homem já vem com uma alma sábia, ele só precisa recuperar a sabedoria que ele perdeu. Mas, na verdade, ao pensar uma alma, nós pensamos algo que transcende, que vai além dos limites materiais. Enquanto a visão materialista, que fala da origem da religião, trabalha exatamente a partir desses limites materiais. A religião foi criada exatamente porque o homem é muito limitado. O ser humano é um ser muito limitado. E são esses limites contingenciais que fazem com que ele crie algumas ilusões consoladoras, algumas ilusões compensatórias, pelo menos no nível da ansiedade, a partir da ideia, né, de um pai bondoso que cuida da sua vida, ele consegue controlar razoavelmente a ansiedade. Entendam, então, que nesse aspecto do patriarcado, nós temos ainda hoje aquilo que mais aparece nessa linha de pensamento, ou seja, a religião moderna tem muitas características ainda patriarcais. É lógico que isso vem mudando, existem outras religiões de outras matrizes mais matriarcais, mas as grandes religiões teológicas, o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, mesmo o hinduísmo, são religiões fálicas, são religiões onde os deuses homens ainda mandam, predominam. Isso exatamente por causa das mudanças sociais que aconteceram ao redor do homem. Eu vou voltar a falar sobre isso, é um tema muito profundo, por isso não dá para falar em poucos minutos. Mas eu agradeço a atenção de vocês, vou pedir para você deixar aí seu like, compartilhe o conteúdo, fale para outras pessoas do nosso canal, deixe aí sugestões de temas e se quiser conhecer mais sobre a mente humana, conhecer sobre esses temas tão interessantes, faça psicanálise. Eu vou deixar o telefone, aí você entra em contato e vai saber mais sobre o curso de formação em psicanálise. Um grande abraço e até a próxima vez.